Antes de darmos início à nossa reunião, nós pedimos que, por favor, aqueles que estiverem com o celular, que possam desligá-los ou colocá-los no modo silencioso, para que a nossa reunião possa transcorrer em clima de paz e harmonia, sem qualquer tipo de interrupção. Desde já agradecemos. Nós vamos dar início à nossa reunião de hoje e, para a nossa orientação, vamos ler uma mensagem de reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 40, Tempo de Confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial, mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Nesse momento, queridos irmãos, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome bendito, para mais uma noite de estudo em nossa casa, e que nós possamos, Senhor, ter mentes e corações abertos à mensagem desta noite, que será trazida pela nossa irmã, e que ela possa sentir todo o amparo da espiritualidade superior, servindo de fiel intérprete da tua mensagem. Te agradecemos por essa oportunidade, pelas bênçãos que receberemos na noite de hoje, e te rogamos, Jesus, ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Nós vamos partir para a parte principal da nossa reunião, que é o nosso estudo, a nossa palestra. E hoje nós estamos recebendo com muita alegria, carinho, nossa querida irmã, amiga, longa data, Daniele Carvalho. Ela frequenta o Grupo Espírita Teresa de Jesus, que fica situado na Estrada do Monteiro, 481, lá em Campo Grande. E nós estamos continuando o terceiro mês do projeto educativo doutrinário Reforma Íntima, Desafio de Urgência. E hoje o tema será otimismo na caminhada. Vamos vibrar então com a nossa irmã. Tá. Boa noite a todos.
Esse boa noite, assim, murchinha por causa do frio. Então, vamos ouvir de novo boa noite de vocês? Boa noite. Ah, nossa, muito bom. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente falar sobre um tema que eu acho que é muito importante para os dias atuais. E agradecer, assim, o convite do Alexandre, que é um amigo muito amado, Érica também. E aí, se eu ficar aqui falando tudo que eu sinto por eles, o amor que eu sinto por eles, vai ser meia hora de estudo, né? E aí a gente não vai nem adentrar o tema. Mas vamos lá, né? Estamos falando sobre otimismo na caminhada. E estamos vivendo tempos realmente que são muito propícios para otimistas, né? O mundo tá fácil, né? Nem um pouco turbulento. Deixa eu já falar uma coisa para vocês, porque assim, eu venho do trabalho com evangelização de jovens. Então, é um desafio muito grande, tá? Para mim, tá atrás de um púlpito e não poder me movimentar muito porque está sendo gravado. E também é o desafio da filmagem, que eu morro de vergonha. Mandam falar o que for, mas essa coisa de ser filmada. Mas, por amor ao estudo, amor a Cristo mesmo, né? E a oportunidade que a gente tem de estar aqui, vamos nos desafiar. Então, eu estou me segurando, porque o Alexandre já queria me dar um microfone, já fiquei presa, ele ia me dar um microfone com fio, para ficar mais presa ainda. Falei, pelo menos um microfone que vai me dar um pouquinho mais de liberdade aqui para me movimentar. Mas vamos lá. Otimismo na caminhada. Vamos entender o objetivo do estudo, né? Como o Alexandre ressaltou, vocês estão estudando essa parte, a terceira fase, né? Sobre reforma íntima. E aí, um dos objetivos da casa, ao entrar nesse tema, é trazer o quê? Mostrar a importância de cultivarmos sempre o otimismo. E eu sou chatinha, sou meio problematizadora. Isso aqui é o texto que a casa me deu. Eu já vou questionar aquele manter sempre o otimismo, porque é difícil pra caramba. Nem sempre a gente vai conseguir manter o otimismo. Não por acaso estamos aqui para refletir sobre esse estudo, certo? Mas o objetivo é esse. É importante a gente cultivar o otimismo como parte do nosso processo de reforma íntima, porque a reforma íntima não se faz de uma hora para outra, ela é um processo, favorecendo assim a nossa jornada evolutiva, né? Com espíritos em processo de evolução que a gente está. Então, o objetivo é esse, a gente vai tentar aqui, nesses 45 minutos, estar conversando e refletindo sobre isso. Eu gosto de... dos meus desafios em relação a púlpito é me sentir distante das pessoas. Não é uma crítica à forma da casa trabalhar. Pelo contrário, acho que a ideia de divulgar é muito maior, né? Mas, assim, eu gosto de interagir. Então, sintam-se à vontade para se sentirem vontade de fazer algum apontamento. Seremos todos ouvidos. Vamos lá, vamos adentrar. E aí eu achei essa foto desse bebê muito fofa. Aqueles 2 dentinhos ali perdidos ali, sorrindo. Muito fofinho. E não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o otimismo é uma estratégia de sobrevivência. Por que seria de sobrevivência? Porque vejam bem, se a gente não acredita que algo de bom há de ocorrer na nossa vida, para que viver? Para que essa existência? Se eu acredito que a minha existência é nula, para quê? Então, o meio de eu sobreviver, de preferência bem, é eu ter o otimismo, ter a crença em algo, ter um motivo para sair de casa, me levantar da cama. Então, por isso que a gente vai entender por quê. E aí, o objetivo é que a gente consiga refletir aqui sobre as práticas que podemos adotar para sermos mais otimistas e, assim, mais felizes. Quem aqui quer ser feliz? Mas pode levantar a mão com vontade. A câmera não vai chegar aí, não. Só eu aqui, olha só. Ih, que lindo. Todo mundo quer ser feliz? Eu não sou Xuxa não, mas estou perguntando. Todo mundo está feliz? Estão todos felizes? Mais ou menos, né? Temos momentos de felicidade.
Mas vocês concordam que vocês têm direito de ser felizes? Sim, todo mundo junto. Sim, muito bom, para não dormir. Vamos lá. Ó, o otimismo é uma estratégia de sobrevivência. Porém, como ser otimista nesse cenário? Eu trouxe ali algumas notícias que eu peguei hoje em veículos de comunicação da internet. E eu fiz uma triagem para a gente não ficar com um clima muito ruim aqui, para a gente continuar feliz, não ia dar uma desanimada. E vejam bem, para mim já me parece até muito pesada essas notícias, mas eram as mais leves que eu achei. Quarta onda de Covid, olha que maravilha, quando a gente acha que está livre, a Covid volta a nos ligar um sinal de alerta. E aí até aproveitar aqui, como o Alexandre falou de uma forma muito coerente, que a vacina, né, você se vacinar é um ato de amor ao próximo. O que foi sendo noticiado assim, né, nos últimos dias é que aumentou, por exemplo, no Rio de Janeiro, nos últimos 4 meses, é o maior índice de internações e, em sua maioria, de pessoas não vacinadas ou que não tomaram a dose de reforço. Então, isso desanima a gente, não é? A gente faz nossa parte, usa máscara, álcool em gel e alguém não toma a dose de reforço e pode vir, de certa maneira, estar ameaçando a integridade de alguém que a gente ama ou até a nossa mesmo, né? Homem ataca mulher transexual com socos em rua de São Paulo. Renda dos mais pobres cai a metade desde 2012. Gente, eu estou falando dos mais pobres, que já ganham muito pouco, cuja renda cai a metade. Vocês conseguem ter noção do que é isso? Enquanto a dos mais ricos, a perda foi de 7%. Olha que diferença. STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decide que convênios não precisam cobrir tratamento fora de rol da ANS. Não sei se vocês viram isso. Até o próprio Marcos Mion, né, que tem um filho que está no espectro autista, ele fez uma manifestação assim, criticando, e aí eu falo do exemplo dele porque ele é uma figura pública e acaba gerando essa reflexão às pessoas, né? Isso é meio que quase que uma carta branca para o plano de saúde não cobrir alguns procedimentos que asseguram a vida de algumas pessoas. Mas tem brecha jurídica ainda e, se Deus quiser, isso aí vai passar. E, olha só, né? Uma fala racista, ou melhor, uma prática, né? Uma conduta racista de uma mulher, não sei se vocês viram isso. Ela falou, negros fedidos, crioulos fedorentos, raça impura. Ela disse isso para uma família de negros. E no que ela estava sendo filmada, ela falou, eu sou racista. Então, e aí, o que a gente tem aí fora, quando a gente vai ligar a televisão, vai ver o jornal, são essas notícias, não é? Eu acho que, eu não sei se eu estou sendo exagerada aqui, mas eu acho que é uma coisa de 90%, assim, de notícias ruins, pelo menos o RJTV, fora aqueles lá aqueles outros Cidade Alerta da vida, que você dá um toquezinho na televisão, seu dedo sai com sangue, assim, né? É muita violência, né? E a gente vai entender por que isso. Então, me responda, como ser otimista nesse cenário? Difícil, né? Mas a gente vai ajudar, vamos lá. Vamos primeiro compreender por que a gente tem esse cenário aparentemente pessimista. Isso daí tudo é para que a gente possa refletir que nem tudo está perdido, tá? Então vamos lá. Lucratividade das notícias ruins. Não sei se vocês sabem, mas as notícias ruins, elas geram mais dinheiro para os veículos de comunicação do que as notícias boas. Sabe por quê? A gente teve um estudioso que ele identificou que o cérebro humano, ele tem 3 regiões ou 3 tipos de cérebro. Eu vou falar de uma forma muito leiga, porque eu não sou da área, assim, sou galerinha de humanas, assim, então, para mim é meio difícil falar de ciência, mas vamos lá, acredito na ciência.
Então ele diz o seguinte, que existe o cérebro, que ele chama de reptiliano, que seria o cérebro que está ligado ao nosso instinto, nos aproxima inclusive dos animais. Os animais, eles vivem por instinto, né? Eles não têm raciocínio. Mas meu cachorro me responde. Tá bom, amiga, seu cachorro tem raciocínio. Mas os demais, de uma maneira geral, não, tá? Então, o que acontece? Como nós vivemos à base de instinto, esse cérebro que a gente chama de reptiliano é como se ele fosse uma garantia da nossa sobrevivência. Vamos imaginar o seguinte, visualizem aí na tela mental de vocês um campo muito florido, um jardim de girassóis, esplendoroso. Imaginem, vocês estão ali naquele campo contemplando aquela beleza, impossível não se encantar por um cenário tão bonito. E eis que, de repente, você dá uma olhadinha para o lado, você avista uma cobra. O seu cérebro vai continuar olhando para onde, gente? Por favor, não é para o campo não, né? Vocês querem viver, né? A gente vai ficar de olho aonde? Na cobra. Por quê? É um sinal de perigo. Existe um instinto de sobrevivência. Então, isso explica, eu estou explicando assim, de uma maneira muito rasa, né? Explica porque nós temos uma tendência a dar mais atenção para notícias ruins. Inclusive, a BBC fez uma matéria explicando que foi feito um estudo em 17 países e diz que isso é um fenômeno global. O normal é que as pessoas se interessem por notícias que sejam mais alarmantes. E o Brasil é um dos países que está meio que no topo, assim. A gente realmente é meio bem interessado nisso, né? Então, tá aí uma explicação. E por que a gente se interessa por notícias alarmantes, né? Sistema capitalista, lucro, né? Que é onde a gente está inserido. O que acontece? Se vendem notícias que são ruins. Então, por isso que a gente vai abrir o jornal. A gente nem abre mais jornal, né? Papel. Vai entrar lá no G1, na R7, na Folha de São Paulo, vai entrar no seu canal de notícias e vai ver um monte de notícia ruim. Ou a primeira manchete que vocês veem é uma notícia boa. Estão concordando comigo? Até porque o Google vai começar, conforme você vai procurando a notícia, ele vai te dando alerta de notícia do mesmo que outro. Isso, perfeito. O algoritmo, ele identifica o seu interesse e a partir dali você começa a ver só aquilo ali. Então, isso é uma explicação, tá? Por isso que a gente olha assim, nossa, o mundo está perdido. Antigamente não era assim, né? A tendência é essa. Outra coisa, hoje a gente tem facilidade e rapidez do acesso à informação. Então, muita coisa que antigamente a gente não tinha conhecimento, agora a gente tem. Antigamente, quando o marido batia na mulher, qual era a lógica? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E agora? Maria da Penha nele, 180, né? 180. Então, assim, hoje são informações que a gente não tinha isso antigamente, né? As pessoas não podiam nem se separar, né? Hoje em dia podem. Então, isso também meio que dá uma sensação de que as coisas estão piores. Mas uma coisa também que é muito importante a gente destacar, que é a transição planetária que nós estamos vivendo. Já ouviram falar nisso aqui, na Casa Espírita? É o seguinte, os mundos, eles são divididos em diferentes... Pode até passar para o próximo slide. São diferentes categorias, né, de planetas em termos de evolução. Olha, a gente está no segundo, pelo menos a gente já saiu do primitivo. Então, a gente vai do primitivo, vai para expiações e provas, regeneração, felizes e os puros, né? São os mundos. E, obviamente, a frequência dos espíritos tem que estar em conformidade com aquele mundo. A gente está no mundo de provas e expiações e estamos, felizmente, passando por um processo de transição e nos aproximando de chegarmos à categoria de mundo de regeneração. E uma característica muito marcante dessa fase de transição planetária
é o domínio. Isso até numa palestra do Haroldo Dutra, ele faz um recorte falando que em Obras Póstumas, no finalzinho, tem eu achei até muito interessante, que ele fala assim, que ele sempre se questionou do porquê Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo, ela tocar muito nos assuntos sobre psicologia, psique, né? Sempre tocar muito nisso. Porque ele achava assim, pô, tem tanta coisa também para falar, né? Ele falou isso. E depois ele entendeu o porquê, por conta da questão da transição planetária. Porque nessa época que a gente está vivendo, existe um domínio de espíritos de vibração mais inferior. A marca, vou falar aqui as palavras de Haroldo, a marca desses espíritos é o afastamento de Deus e, por consequência, um completo desrespeito à criação divina. E aí isso inclui desrespeito ao corpo, tudo que é criação divina, a natureza, e a gente vê toda a afronta que tem ao meio ambiente, as relações. E esses espíritos, muitos deles, chegam a um ponto de desequilíbrio tão grande que se aproximam da loucura. Muitos têm a vontade de se suicidar. Inclusive, o sofrimento é tão grande, o desequilíbrio é tão grande. E tem aquela questão de que, como estamos nessa fase de transição, existem alguns irmãos que estão tendo suas últimas oportunidades de reencarnar na Terra, né? Não acompanhando esse progresso, eles vão ser exilados e vão para um novo mundo de provas e expiações, onde vai manter a frequência deles. Quando a gente fala isso, a gente está falando de um filme de Steven Spielberg, né? Mas assim, tem doutrina, tem muito na doutrina espírita, muitas obras que explicam isso. Então, essa turbulência, esse cenário de caos, ele é explicado. Mas a gente veio aqui falar de quê? Otimismo, certo? Sabendo desse cenário, a gente tem notícia de que vários espíritos evoluidíssimos, como vocês, reencarnaram, né, gente? Vamos levantar a nossa moral, né? Eles reencarnaram, vieram de outras esferas mais evoluídas em missão. E a gente identifica isso muito, sabe em quem? Nas crianças. Já repararam a inteligência das crianças de hoje? Quem aí tem neto, filho pequeno, além a questão moral? Como às vezes a criança dá uma lição de moral na gente, a gente, opa, né? A gente já pensa, peraí, a posição de ensinar, teoricamente, é minha, que sou mais velha, reencarnei antes, mas não, a gente vê isso muito marcante nas crianças. Então, estamos no caminho, um caminho de redenção. E aí, olha que bonito, que a doutrina, ela é muito legal, muito. A doutrina, ela traz pra gente, assim, eu fico assim, gente, como é que a gente espírita consegue às vezes ser pessimista, né? Porque se a gente for olhar para a doutrina, olha só o que ela fala, ó, pergunta 116 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, assim como os mundos, existem categorias de espíritos, segundo o seu grau evolutivo. Então, Kardec pergunta, tem aqueles que vão ficar sempre lá, no limbo? Sempre inferiores? E olha a resposta, não. Todos se tornarão perfeitos. Vocês têm noção disso? Imaginem alguém que vocês acham assim, perfeitão. Vou lançar Jesus. Foi bom, né? Bom exemplo, né? Jesus. Tem noção que a gente pode chegar, a gente vai chegar ao patamar de Jesus? Tem noção disso? Essa é a nossa destinação. E olha que bonito. Eles vão falando que eles vão mudando de ordem, mas demoradamente, porque existe um processo. A reforma íntima é um processo. Porquanto, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso, que é Deus, não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderia que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Eu adoro essas respostas assim, que dá uma chamada na gente. Tá achando o quê? Que Deus é igual a você? Não, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus te reservou a perfeição, olha isso.
Que coisa boa. Podemos? Dorme não, Érica. Mas enfim, a gente vai aqui falar sobre otimismo, mas a gente não vai... alguém já ouviu falar nesse termo? Positividade tóxica? Já? Quem já ouviu falar? E aí tem aquela pergunta ali. Vamos ver se vocês vão compreender. Você já sentiu vergonha por não ser otimista o suficiente? Sim ou não? Legal, assim, todo mundo junto participando. Antes da terapia, de repente. A gente é uma coisa antes da terapia e depois da terapia. O que eu quis dizer ali? Vê se vocês já não passaram por isso. Estão chateados com alguma coisa, que é importante para vocês, né? Cada um tem a sua chateação. E alguém fala, você está fazendo tempestade em copo d'água? Que isso? Quando você chega para o seu filho adolescente, que está lá arrasado, ouvindo música triste, chorando, ouvindo aquele Luan Santana bem assim, né? Triste porque terminou um relacionamento. E aí você fala, meu filho, já passei por isso, daqui a pouco você encontra outra pessoa. Vai viver. Quantas vezes a sua dor não foi validada? Que chegou alguém falando, vai passar. Ou então assim, nossa, você tem 2 filhos, né? Um morreu. Mas você tem outro filho, agradeça a Deus por esse que está vivo. Já ouviram isso? É muito comum, não é? E isso é ser otimismo. Isso é ser otimista, perdão. De uma forma muito estranha, né? A positividade tóxica, ela é uma quase obsessão por ser otimista. E é isso que a gente não quer trazer aqui. Por quê? A gente precisa reconhecer que somos espíritos imperfeitos e que nós sentimos, né? Teve uma oportunidade que a gente estava dando um estudo e a gente estava falando sobre a prece. E aí os objetivos da prece são pedir, agradecer e louvar, glorificar, né? E aí quando eu falei assim, gente, a prece a gente pode usar a prece só para pedir? Aí veio, sempre parece gratiluz, eu já fui gratiluz. Gratiluz aparece, não, temos sempre que agradecer, né? Vem esse papo. Mas meu amigo, na hora que o avião está caindo, ninguém vai agradecer, obrigado, Senhor, por essa queda de avião. Meu Deus, socorro, não é? Lembram de uma passagem que teve com o próprio Chico Xavier? Ele estava num voo, teve uma turbulência, não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, já viveu essa experiência de viver uma turbulência no avião. É meio assustador, né? Eu nunca passei por nada que me assustasse. Sempre assim, vamos enfrentar uma zona de turbulência e só falar isso já deixa a gente tensa. Mesmo que o avião não sofra efetivamente. Mas ele passou por essa situação e começou a gritar, socorro, socorro, meu Deus. E aparece Emmanuel, seu mentor espiritual, e fala, mas para que isso, Chico? Porque esse pessoalzinho assim mais evoluído, tipo assim, cara, para que isso, né? Porque ele queria dar a lição ali. Não estava sendo, acho que não era positividade tóxica. Ele estava querendo botar a missão, explicar algo para Chico, né? E Chico reconheceu, estou com medo. Ele, tudo bem, eu não quero morrer. Olha isso, o espírito está falando que não quer morrer. Olha a fragilidade do médium. Aquele médium incrível. Quanto que aquele médium trabalhou. Quantas almas consolou. E ele estava com medo de morrer. Não estava falando nem desencarnar, estava falando morrer. Não estava nem usando o termo técnico. Estava falando, estou com medo de morrer. E aí Emmanuel falou, o que eu falou, Emmanuel? Morra, mas morra com educação. Quer dizer, só para dar uma chamadinha nele. Mas, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque na hora da dor, nem sempre a gente vai conseguir ser otimista. E não devemos nos sentir mal por isso. Que a gente, quando alguém chegar para você, trouxer uma dificuldade, coloque-se à disposição. Chega, vai passar. Às vezes também, às vezes estou chateada, mando uma mensagem, sinta-se abraçada. É bom, mas às vezes a gente quer falar, nem que o outro não fale nada. Seja colo, seja amparo, faça o que você quer que façam com você. Então a gente pegou um exemplo ali bem marcante, que é uma pessoa, né, ali queimando ali na fogueira,
que a mulher falou? A senhora do lado falou? Não fica assim não, é só pensar positivo, né? Parece até papo de coach, né? Aquela coisa assim, você perdeu o ônibus, não fica triste, seja seu próprio ônibus. É uma coisa assim às vezes, entendeu? E a gente não quer isso, né? A gente quer realmente nós queremos ser acolhedores e queremos ser acolhidos. Então que a gente utilize esse otimismo de uma maneira positiva, não tóxica, tá? Porque senão você fica chato. E o que acontece no outro? O outro fica assim, caramba, eu deveria... Aí que vem essa coisa, você sentir vergonha por não ser otimista o suficiente, sentir culpa porque tá triste. É tipo assim, caramba, você perdeu uma perna, mas você tem outra. Não, gente, perdeu uma perna. Bateu o dedo mindinho na quina ali, que dói pra caramba. Enfim, que a gente não valore, nem coloque uma hierarquia de problemas. Tudo do outro pode nos importar, né? Que a gente possa acolher sempre. E seguindo, olha aqui que interessante, aí vem a nossa proposta de hoje. O otimismo, ele não é um dom, nem uma herança genética, é uma habilidade. Então, por exemplo, imaginem aí um grande jogador. Existem os prodígios, mas eles alcançam a excelência como? Treinando. Então, a gente precisa treinar e podemos desenvolver essa habilidade de sermos otimistas, tá? E aí a gente trouxe umas... Érica, aqui, junto aqui. Não assiste o estudo de dobrada, não. Assiste. Ela volta. Faz download de alma para o corpo. Boas práticas para desenvolver o otimismo na sua caminhada. Anota, tomem nota, hein? Primeiro, faça da prece sua grande aliada. Sabe onde que a gente pode fazer prece? Onde que vocês fazem prece? Qualquer lugar, né? Tá lavando a louça, tá fazendo xixi, tá vendo televisão. O que é prece? Prece é um muito obrigada. Às vezes no centro espírita, né? A gente vai... Não sei se vocês já vivenciaram isso. Acho que ninguém vivenciou isso. Tá? Estão todos reunidos ali numa rodinha, estudando. Todo mundo falando pra caramba, participando. Quer ver um silêncio sepulcral acontecer? É falar assim, quem quer fazer a prece? Aí vem aquele... O pessoalzinho baixa a cabeça, já fecha o olho já, esperando alguém começar, né? E assim, a prece é uma forma da gente se conectar com o alto, conectar com a nossa espiritualidade, ver do que a gente precisa melhorar. Então a prece, gente, a prece é gratuita e é um instrumento poderosíssimo que muitas vezes esquecemos de lançar mão. Verdade. Quanto mais eu me distancio, mais eu... Verdade. Quanto mais a gente se distancia de Deus, né? Desse poder que é superior a tudo, mais a gente está próximo do sofrimento. É isso mesmo. Então a prece é trazer essa aproximação e também criar em torno da gente uma rede de proteção. Inclusive de energias negativas, pensamentos negativos, né? Tentar se imantar por conta dessa psicosfera, né? Um pouco problemática por conta dessas notícias aí alarmantes que a gente colocou, né? Segundo, exercite diariamente a gratidão. Como que é isso, gente? Todo mundo, eu vou fazer um desafio. Eu vou pedir para vocês aguardarem em 30 segundos, vocês vão ter 30 segundos para pensar em algo que vocês tenham na vida de vocês,
pelo qual vocês podem ser gratos. Você chega assim, Deus, agradeço por isso. Pode ser desde a coisa mais grandiosa na sua vida até a menor, que talvez ninguém tenha importância, mas para você tem essa importância. Vamos lá, valendo. Todo mundo pensou? Eu tenho até caderninho. Tem até caderninho da gratidão. É um exercício que a gente aprende às vezes em terapia. Com genética na terapia. E aí eu tinha um caderninho. Só que aí eu fui vendo como eu era superficial na minha forma de agradecer. Eu falei, meu Deus, que pobreza. Olha, não diminua a sua... E aí ela foi me falando, não, você agora está conseguindo ampliar mais esse leque. Então aí no caderninho agora tem um agradecimento pelas células do corpo, que elas funcionam perfeitamente. Olha. Pela revisão, as pessoas que trabalham nas ruas, que catam lixo para poder passar e ter uma rua mais limpa. É isso então aí. a gente já começa daqui de dentro e vai espalhando pela pessoa que fez o pão para for lá comprar. Isso aí. O alimento que implantou. Então, assim, é uma coisa que gerava só em torno do meu umbigo, você foi além. Expandir, você olha, muito obrigada por essa situação, foi um desafio, sem ela eu ia aprender tal coisa. Isso aí, perfeito. Agora, alguém aqui não conseguiu pensar em algo pelo qual possa ser grato? Todo mundo pensou? Quem pensou para eu ver, assim, visualizar? Estou te vendo. Pensou também? Todos pensaram? E eu falei para vocês o quê? Que eu daria 30 segundos, né? Na verdade, eu dei 10 segundos. Em 10 segundos vocês conseguiram pensar, eu já estou vindo para cá porque eu não resisto. Câmera, tá dando para me ver? Tá. Então, tá bom aí? Tá? Então tá bom. Então, assim, a gratidão. Pelo que você é grato, Alexandre? O que você pensou? Foram várias coisas, mas uma delas, a minha família, principalmente minha neta. Ah, netinha. Legal. E você? Você de blusa verde, casaco marrom? Você mesmo. Legal, todo mundo olhando, né? Vum. Daquele constrangimento básico. Família. Você, amigo? Antes de você começar a cronometrar, já estava pensando. Você? Respirar, eu acho que... Respirar. Quem já teve falta de ar, sabe como é bom. Olha que forte. Galerinha aí do canto esquerdo. Um de cada vez, não precisa falar todo mundo junto, não. Eu agradeço desde quando o pão foi quentinho da padaria. Pão quentinho é bom, né, gente? Ai, meu Deus. Ai, merece, merece. Quando o Lorenzetti tá legal, merece. Merece. Com certeza. Merece, gata. Por favor. Eu agradeço pelo pão. Foi ótimo, mas o dia não tem, vai ser excelente. Ai, como é delicioso. Parece que também com o Senhor. Obrigada. Isso aí. Isso aí, perfeito. Então, todos conseguimos ser gratos, né? E quando a gente consegue visualizar algo pelo qual somos gratos, a gente não tem uma visão otimista da vida, das coisas, do que temos, do que podemos realizar, do que já realizamos. Nossa, nós temos uma família, para quem tem, né? Nós temos uma netinha, nós temos um trabalho, que foi o que eu pensei dessa vez, eu posso respirar, né? Então, são coisas pelas quais a gente se motiva a seguir. Até às 9, né? Pratique a autocompaixão. Isso eu gosto muito. Porque nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade. Nós somos imperfeitos. A gente pode errar. Se você não se perdoa, se você não se abraça, não cuida de você, você nunca vai colocar uma ponta de otimismo na sua vida. Você vai fazer o quê? Você não confia em você? Então seja compassivo, seja generoso com você, se abrace, se ame. Isso é muito importante. Faça afirmações positivas. Parece às vezes coisa de doido, mas não é.
É você chegar assim, sou feliz, sou alegre, sou forte. Eu lembro que eu tive um dia muito difícil, tem umas 2 semanas assim, tudo aconteceu no trabalho, tudo. Até uma mulher, uma pessoa que questionou uma assinatura falsa do documento que a gente tinha mandado. Até isso, assim, tudo tinha acontecido. O dia tinha sido super corrido, várias coisas. Emília até lembra, não sei se lembra, um dia muito very louco aquele dia. E aí eu lembro que eu falava assim, não, tô meio doida aqui, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu comecei a falar pra mim, e eu não tinha isso, né? Eu só me apavorava, assim. E esse tipo de coisa que a gente manda pra gente, o nosso cérebro capta e acredita. Tem uma coisa muito legal, que se você tiver com pouca autoconfiança, existe uma postura, que é a postura da Mulher Maravilha. Não sei se vocês já ouviram falar. Você vai de frente pro espelho e faz isso aqui, ó. Você se olha no espelho, faz essa postura, isso muda em você alguma coisa, porque você envia, você projeta a mensagem de que você é capaz. Parece bobeira, né? Não tá bem? Dá uma arrumadinha no cabelo, se vista bem para aquele dia, né? Então assim, se sinta bem. Eu acho que esse tipo de coisa são coisas que você vê, são gratuitas, não são caras, se for passar um batonzinho, né? Farmácia natural, perfeito. São hormônios que a gente libera de acordo com a manifestação corporal. Então, por exemplo, a pessoa que vence alguma coisa, ela jamais vai vencer assim, ela sempre vence se jogando, porque nesse momento ela libera o hormônio da felicidade. Verdade, verdade. E aí a gente, quando está em estados ruins, não muito bons, a gente pode ativar essa farmácia. Isso aí. De diversas formas até você se sentir bem. Perfeito. Vou falar muito isso para as crianças, não. Os jovens lá da escola, né? Sim. Graças a Deus a gente está nesse processo e eu sou grata por estar lúcida na escola. Isso aí. E percebam assim, nem sempre a gente vai ser capaz, por exemplo, de fazer uma afirmação positiva. Às vezes é o dia da sua bad. O que você pode recorrer? A prece. E você já viu que você pode não estar no seu melhor dia e você vai conseguir lembrar de alguma coisa pelo qual você foi grato. Isso, inclusive, a gente pode fazer todo dia antes de dormir. Dona, às vezes a gente não dá conta, por exemplo, foi ensinado pra gente que a gente tem que dar conta de tudo. Sim. Resolve tudo. E não é assim. A maioria das coisas, a gente precisa confiar em Deus, na providência divina. Não é que a gente vai deitar em berços plenos e esperar. Mas, assim, é importante a gente ter essa vulnerabilidade, cara, se perceber assim, e de repente você falar, Deus, eu não tenho capacidade para resolver isso aqui, não consigo. Ainda. Então eu queria que tu me desse uma direção, alguma coisa, porque eu não vou conseguir fazer isso aqui sozinho. E Isso a aí. gente tem que reconhecer, eu não vou conta de tudo. É isso aí. Nem tudo. Nem tudo foi preparado para eu fazer tudo sozinha, senão não existia um pai bondoso. Com certeza. E vamos falar dele. Vamos para a quinta. Dê um tempo de notícias ruins. A gente botou ali uma imagem, né? Alguma novidade? Só notícia de violência. Dê um tempo. Gente, teve um tempo que eu virei uma pessoa insuportável, porque para conversar, porque eu não tinha... você viu o que aconteceu, não sei o quê? Eu não tinha visto. Não tô recomendando alienação não, sabe? Mas para mim foi terapêutico por um tempo. Eu fiquei um tempo livre e a gente pode substituir isso por conteúdo edificante mesmo. Hoje em dia a gente tem muita facilidade de acesso, a gente vai no YouTube, a gente vê uma palestra, ouve uma música legal, ouçam músicas positivas, músicas que iluminem a sua alma, que façam sorrir. Tem podcast, não sei se alguém tem hábito de ouvir podcast, que é muito bom. Tem as plataformas de streaming, né? Tem um Netflix da vida, tem coisa ruim, tem coisa boa, olhem para as coisas boas, riam. Busquem motivos para sorrir. Se a gente ficar só vendo televisão, vendo notícia ruim, realmente vai prejudicar um pouco esse processo aí. Vamos para o sexto. E isso é uma coisa muito importante. Não é porque a gente vai sair daqui hoje com uma visão diferente sobre o que seja a nossa caminhada mais otimista, que a gente já vai chegar aí, vai, beleza, vai dar tudo certo, gratiluz, shalom, Adonai. A gente não vai ser essa pessoa de uma hora para outra, né? A gente tem que entender a beleza do processo. Olha a beleza daquela borboleta e olha de onde ela veio.
Antes ainda tem um casulo, né? Tem um casulo, tem até uma história de que você não tem que romper o casulo, tem que deixar a borboleta ela romper sozinha, porque isso fortalece, né, as asinhas dela, com isso ela consegue voar. Então, que a gente entenda a beleza do processo. O processo, e aí a gente vai entrar no tema da reforma íntima, ele é sujeito a recaídas. E tá tudo bem se elas acontecerem. Faz parte. Olha ali onde a gente pode chegar. Exercita a sua fé, abrindo mão do controle e confiando na vontade de Deus, que é o quê? É perfeita. Confia. Abra mão do controle. Quem aí gosta de ter controle sobre as coisas? O pessoal está disfarçando, mas todo mundo sei que tem. Sobre os filhos, né? Sobre a esposa, marido, que horas vai voltar do futebol, né? Então, assim, a gente gosta de ter controle sobre as coisas, mas eu não estou falando disso. São as coisas desafiadoras que vão surgir na nossa vida e surgem. Estamos no mundo de provas e expiações. Somos espíritos com necessidade de progresso iminente. E aí, vamos começar a fazer esse exercício que isso, gente, dá uma paz. O que nos escapa ao controle, a gente coloca nas mãos de quem? De Deus, porque a vontade dele é perfeita. É isso que a Gisele estava falando. Vamos seguir. E olha que bonito. Por isso que eu acho que assim, nós espíritos, a gente tem um caminho bem bacana para a gente ser otimista. Sabe por quê? A gente foi criado para felicidade. Fomos criados para a felicidade. Ó, é a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Dos espíritos maus, uns terão sido criados bons e outros maus. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. E aí ele fala que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um tem a sua missão. E aí na parte vermelha, o objetivo é fazer chegar progressivamente à perfeição, não é de uma hora para outra, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Olha, isso que é a parte mais bonita. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Gente, olha que coisa linda! Nós fomos criados para sermos o quê? Felizes. É essa a nossa destinação. Deus criou a gente para isso. E tem mais. Vamos lá. Olha quem falou isso. Quem falou isso não fui eu, foi Jesus. Então, tem moral nessa fala aí. Ele disse o seguinte, eu acho tão lindo também isso. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. Ele não falou que ia ser fácil, não. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas aí você pensa, Jesus, você venceu o mundo? Molezinha, vai comparar comigo? Ali, criadona de Inhoíba. Vou vencer o mundo também? Aí o que ele vem? Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Olha isso. Olha o que Jesus falou. A gente pode fazer até mais obras que ele. Então, vou pedir a vocês para a gente fazer um exercício agora para tentar se imantar, né? Tentar serenar nossos corações para a gente deixar o otimismo chegar em nossas vidas. A gente vai ouvir uma música, sonzinho muito tranquilo. E agora, gradativamente, vamos fechando os nossos olhos, todos de olhos fechados, acerenando o coração. Agora, nesse momento, todos vão se abraçar. Abraçar, podem até pegar os seus próprios braços e se abraçarem, sentindo o seu próprio corpo, vibrando saúde e paz. Nesse momento, uma luz surge embaixo dos seus pés. Ela vai subindo, subindo por todo o seu corpo, passando pelos joelhos, subindo pelas pernas, alcançando seus quadris,
a região de sua barriga, seu dorso, seus ombros e braços, subindo por seu pescoço, sua fronte, seu rosto. E nesse momento, você sente uma mão, um carinho doce que vem acarinhar a sua face. É dele, do nosso irmão Jesus, nosso guia e modelo tão amado e tão querido, que vem das esferas superiores onde se encontra, para cuidar só de mim, só de você. Como Pai amantíssimo, Deus envia uma luz que circunda vocês dois num abraço tão envolvente. Jesus te abraça e fala para você: confia, irmão, confia, irmã. Sua caminhada será exitosa. Você já é vitorioso por estar aqui, por ter vindo a esse planeta e por estar fazendo a sua parte pelo seu próprio bem e pelo bem de todos que te cercam. E assim, todo o seu corpo está imantado dessa luz. E vendo que você está em paz, Jesus se distancia para alcançar outros corações. E agora você pode sentir um sorriso que surge no seu rosto. Você sente que as dores, as preocupações foram todas levadas embora depois daquele abraço do Nazareno. Todo o seu caminho é de luz, é de progresso, é de saúde e é de paz. E assim, voltamos calmamente, ciente de nós, gratos por tudo o que temos e gratos principalmente pelo que somos. Vamos aos poucos abrindo os nossos olhos quando nos sentimos à vontade e preservar essa vibração e essa luz que recebemos do nosso Mestre Jesus. E aí a gente encerra com uma frase da Cora Coralina, que ela diz assim: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Estamos caminhando. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, todos vocês, só por estarem aqui, terem vencido, né, a preguicinha, o friozinho, ter vindo para prestigiar alguém que vocês amam, ter vindo, apesar da chuva, né, que fez, vocês estarem aqui já é um sinal de que existe uma caminhada assim que acho que imantada já, iluminada de otimismo na vida de vocês. E aí agradeço, e eu deixei ali que eu já me coloco como íntima, eu boto Dani, que alguém me chama de Daniela, acho até que tá brigando comigo. E eu botei ali meu WhatsApp, podem anotar se tiver interesse, para assim, conversar, se tiverem um dia com alguma tristeza, alguma angústia. Dia que eu também ficar triste, eu mando mensagem para vocês. Mas eu acho assim que a gente tem que começar, quando meu psicólogo de repente não estiver online, eu procuro um de vocês. Mas assim, eu acho que a gente tem que começar a tentar se aproximar uns dos outros, porque o nosso progresso, a nossa cura está no outro. Está no amor, está nessa troca. Então, muito obrigada pela oportunidade, Alexandre. Graças a Deus foi na hora, deu tudo certo. Um abraço, queridos.
Nós agradecemos de coração nossa querida amiga Dani, rogando a Jesus que possa ampará-la, abençoá-la, ela continuar suas tarefas aí na seara do Cristo, estender essas bênçãos também para sua querida família. Irmãos, nesse clima de paz, de harmonia, de otimismo, novamente voltemos os pensamentos a Jesus, nosso amado Mestre, em oração. Jesus querido, divino pastor de nossas almas, nesse momento, Senhor, em que sentimos a Tua presença bendita e luminosa junto a nós, que Tu possas, Senhor, através dos benfeitores espirituais, derramar sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados ou desencarnados, bênçãos de saúde, de luz, de paz, de equilíbrio, fortalecendo em nós a fé, o ânimo, a coragem, a esperança, o otimismo, para que possamos prosseguir em nossa jornada evolutiva rumo à perfeição e à felicidade que nos aguarda. Te agradecemos, Jesus querido, pelas bênçãos recebidas na noite de hoje, por tudo aquilo, Senhor, que nos deste, que nos dás e que ainda nos darás. Sê conosco, Senhor, agora e a cada passo de nossa jornada. Graças a Ti. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ.
Telefone 21 3395 0509.